Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no assunto de hoje, iremos falar da importância de sabermos que quem comete pecado pertence ao diabo. Meus amigos, este é um assunto muito difícil de tratar, porque a palavra de Deus é bem clara com relação a este assunto. O pecador é propriedade do diabo, por causa do pecado. Queira acreditemos ou não, os fatos não irão mudar. O maior engano plantado na mente das pessoas, de modo geral, é acharem que Deus nos aceita em sua família com os nossos pecados. Pois todos somos filhos de Deus, mas isto não é verdade. Meus amigos, quanto mais cedo entendermos que enquanto sermos pecadores, não faremos parte da família de Deus, então podemos compreender que o Filho de Deus veio a este mundo justamente para nos livrar do pecado e livres possamos viver para a justiça em santificação, porque fomos feitos santos em seu Filho. O que define uma pessoa ser santa ou não é simplesmente o pecado, de acordo com o próprio Pai e o Filho. Todo o ensinamento de Deus para com os homens é justamente demonstrando que ele precisa ser liberto do pecado, pois se isto não for uma realidade do homem, ele não fará parte da família de Deus. Os sacrifícios de animais apresentados pela lei em favor dos sacerdotes e do povo era justamente um indicativo que tinha uma solução para que o pecado fosse aniquilado através de um sacrifício. Meus amigos, o pecado não é brincadeira. Ele nos tirou da condição de criaturas em contato direto com o Senhor Deus, como diz o livro de Gênesis, que o Senhor Deus visitava o homem na virada do dia. Mas depois que o homem pecou, este laço de amizade foi quebrado e o homem tornou-se inimigo de Deus. E a morte entrou no mundo para conduzir todo homem ao pecado, porque o salário do pecado é a própria morte. E para compreendermos isto com mais clareza, iremos ler Romanos 5, do versículo 5 ao versículo 14, que diz: A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a imagem daquele que havia de vir. Meus amigos, do capítulo 5 ao capítulo 14, Paulo é bem claro para todos nós que o pecado é o motivo pelo qual a morte entrou no mundo, e por causa do pecado de Adão e Eva, a morte passou para todos, porque todos tornaram-se pecadores por causa do pecado deles. Portanto, fica claríssimo que a morte só tem poder onde reside o pecado. O pecado e a morte, ao entrarem no mundo, tornaram-se algo inseparáveis. Então, o que realmente é o pecado e por que ele trouxe a morte? São duas perguntas que parecem não ter resposta, mas garanto-lhes que tem. O pecado é a manifestação contrária a tudo que é bom, que é o resultado do bem. Ou seja, ele é a manifestação do mal que as Escrituras definiram que o pecado é tudo aquilo que não faz parte da fé. Enquanto a própria morte se manifesta como se fosse um juízo final para o pecado, mas, infelizmente, isto não é assim, porque a própria morte tornou-se também um pecado. O pecado e a morte tornaram-se inerentes um do outro, e este é o motivo pelo qual o salário do pecado é a morte. Porque, assim como o pecado dá para a morte torna-se um pecado. A morte, meus amigos, tornou-se um vilão tão grande que tudo que é natural tende para a morte, mesmo não sendo um pecador. O pecado e a morte apropriaram-se da lei que aponta para o bem, mas por causa do pecado, a lei que é boa passou a nos mostrar também o mal. E para compreendermos tudo isto, iremos ver a definição de Paulo de um pecador em relação à lei, ao pecado e à morte, do princípio ao fim. E para isto, iremos ler Romanos 7, do versículo 7 ao versículo 24, que diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia,
sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porquanto nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim aquilo que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este o faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A grande verdade, meus amigos, é que a morte que estava sobre o nosso corpo por causa do pecado foi lançada em Cristo quando ele foi levantado na cruz, e em sua morte ele matou a própria morte, e pela ressurreição ele vive, não mais para a morte, mas para aquele que lhe deu a vida. E se nós nisto cremos, é assim que devemos andar. E para esclarecer tudo isso, iremos ler Romanos 7, do versículo 4 ao versículo 6, que diz: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que o ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quanto vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Esta é a única e grande verdade do resultado da nossa inclusão no sacrifício de Cristo. É que fomos separados do pecado para não pertencermos mais à morte, mas sim à vida através do Espírito que tirou o nosso Senhor dentre os mortos para nunca mais morrer. Maranata, Maranata.